Meus amigos, boa tarde. Todos bem? Que bom. É uma alegria estar aqui para estudarmos o livro inaugural da doutrina espírita. O espiritismo, ele é eminentemente uma filosofia. O pensamento humano, no entanto, ele demorou para que se gestasse essa filosofia. Até o momento em que Allan Kardec, em 18 de abril de 1857, publicou o Livro dos Espíritos, foram aí 3.000 anos, mais ou menos, de pensamento, de reflexões, para que se estabelecesse aqui na Terra o Espiritismo. De início, nós tivemos o pensamento mágico. As primeiras comunidades, elas tinham uma reflexão um pouco imatura sobre a natureza. Veja lá, sobre Deus, sobre o Espírito. Se fôssemos visitar a Mesopotâmia e outras comunidades que nós podemos já chamar de civilizações, nós veremos ali que, ao observar a natureza, tudo era explicado através desse pensamento mágico. Se fôssemos, por exemplo, nos países nórdicos, né, na Suécia, Finlândia, enfim, quando se ouvisse um trovão, dizia-se que Thor, o deus do trovão, estava agitando o seu martelo porque estava bravo com os seus. Aqui mesmo, no Brasil, as nossas comunidades indígenas, que não podemos dizer exatamente que não são civilizadas, porque às vezes é até o contrário, não é verdade? Igualmente tem esse pensamento mágico, muito bem desenvolvido, elaborado, né? Aqui na região do nosso litoral, nós vamos encontrar, por exemplo, Deus Tupã. E tantos outros deuses. Esse, portanto, é o pensamento mágico. No entanto, vai ser na Grécia, por volta de 700 a.C., que nós vamos ver o nascedouro do pensamento filosófico. Já não servia mais alguma coisa que tudo era explicado pela existência de deuses. Deuses esses que eram muito mais perversos do que os homens. Eles se divertiam como se fôssemos seus brinquedos. E eles, os nossos donos. No entanto, esse pensamento vai amadurecer com maior profundidade e beleza com Sócrates, filho de uma parteira e de um escultor. É tão interessante porque ele utilizava um método que se chamava maiêutica. Para ele, todo ser possuía em si todo o saber. O que se devia fazer era extrair. E como se fazia isso? Através da maiêutica. Se buscava incitar a criatura através de questionamentos, e através desses questionamentos, a criatura, ou seja, a pessoa chegava a essas ideias, a essas reflexões mais amadurecidas. Então, com Sócrates, nasce igualmente um pensamento que buscava uma episteme, uma teoria do conhecimento em que não se repousava somente em ideias divinas, mas o homem era capaz, a partir de então, pensar por si mesmo sobre a natureza das coisas, como ele vai fazer lá em Fédon. No entanto, o pensamento de Sócrates, vale dizer que Sócrates, em seus diálogos, melhor dizendo, todos os seus diálogos é narrado por Platão, seu discípulo. Sócrates nunca escreveu nada, não é?
Muito bem. Então, em Phaedon, ele já apresenta uma teoria transcendente do ser humano. No campo da filosofia, nós temos duas grandes correntes. Há uma pintura muito bonita, me vem aqui agora à cabeça, do Rafael Sanzio, um renascentista italiano. Se formos no Vaticano, no Colégio Apostólico, ali nós temos a Escola de Atenas, ou a Academia de Atenas. É muito interessante essa pintura, porque nós temos os dois arcos da sabedoria, os arcos de Apolo, e bem no meio nós temos os dois campos da filosofia. Nós temos Platão, representando a metafísica, e nós temos Aristóteles, representando o materialismo. Quando nós falamos assim sobre materialismo, eu bebo muita água, viu, gente? Então vai ter algumas pausas. Quando nós falamos sobre materialismo, é preciso colocá-lo no plural. Porque, às vezes, quando se fala assim, para espírita, materialismo, a gente chega a vir os olhos, né? Meu Deus, fulano é materialista, como se isso fosse um problema, né? O materialista, como Aristóteles, ele buscava entender a natureza pela própria natureza. Tudo tinha uma explicação que residia nela própria. Então, a visão dele, muito embora tivesse tendências espiritualistas, metafísica, ela era eminentemente materialista, no sentido que ele buscava a razão das coisas através da própria matéria, do visível. Né? Agora, Platão não. Platão ele vai fazer uma reflexão, ao nosso ver, muito mais refinada, em que buscava, através da razão, a transcendência. Está dando para entender? Ou seja, ele tinha uma visão espiritualista, no entanto, isso se dava através da razão. Não mais como era outrora, que se explicava tudo pela ideia e pela vontade dos deuses. Por quê? Choveu, porque o Deus tal assim o quis. Porque deu uvas, as uvas cresceram, floresceram e amadureceram. Porque uva verde não é bom, né? Porque os deuses assim o quiseram. Principalmente o deus Baco, o deus do vinho. Adoravam a uva, né? Muito bem. É nessa tradição, a tradição de Platão, da metafísica, do espiritualismo, em que se insere o espiritismo. O espiritismo, portanto, ele faz parte de uma corrente filosófica, que é essa. Depois nós vamos falar sobre a ciência, a moral, enfim, mas nos prendamos agora nisso. Allan Kardec, quando na Revista Espírita, em diversos números, ele vai visitar o pensamento e as tradições de pensadores antigos e de filósofos igualmente antigos, como ele vai fazer, inclusive, em O Evangelho segundo o Espiritismo, na sua introdução. Quando ele vai apresentar-nos os ascendentes filosóficos e espirituais do Espiritismo através da filosofia platônica, não é? Ali nós temos o pensamento de Sócrates e Platão, enfim, referendado por Kardec. Pois bem, então, em vários números, Allan Kardec vai apresentar aproximações das mais interessantes. Por exemplo, quando, num artigo que ele escreveu e publicou na Revista Espírita de abril de 58, chamado O Espiritismo entre os Druidas, em que ele vai nos apresentar o pensamento desses filósofos,
Filósofos esses que eram, além de filósofos, juristas, sacerdotes do povo celta, que viveu ali na região da antiga Britânia, hoje é o Reino Unido, Irlanda, não é? Descia para a França, parte da Espanha, tem gente que gosta da Espanha aqui, Portugal, e até próximo à Rússia. Era um povo assim, quase que nômade, não é? Gostava de andar. Muito bem. Ali ele apresenta as tríades bárdicas. As tríades são um verdadeiro tratado de filosofia espiritualista, onde eles nos apresentam já, desde quase 800 a.C., a ideia, por exemplo, da reencarnação. O nome da reencarnação do gaulês era Brede, que era um círculo onde a alma habitava quando vinha para a Terra, para se depurar e se aprimorar, até o ponto em que não precisava mais de estar nesse círculo do Abrede. Então, as almas depuradas habitavam o círculo da felicidade, o Greenfield. Eles praticavam a mediunidade. Inclusive, vale dizer que o Dia dos Mortos, 2 de novembro, eu não sou bom de datas, é uma data dos celtas, né, que tinha como sacerdote os druidas. Nesse período, nesse dia, o Dia dos Mortos, eles davam passividade para que os ancestrais, os espíritos dos ancestrais, viessem se comunicar com os seus. E haviam longos diálogos, principalmente para a orientação da coletividade no sentido político. Então, eles conversavam, dialogavam, por exemplo, com os líderes, porque ali, durante um bom tempo, tinha uma visão política muito curiosa. Não havia líderes, um líder, melhor dizendo, havia um conselho de líderes, inclusive que as mulheres participavam e até dominavam, né? Melhor dizendo. Acho que tem problema não, eu vou ter cuidado. Fica tranquilo, já. Computador do já. No entanto, os druidas, eles não eram espíritas. Não eram espíritas. Se formos à Grécia, nós temos um relato muito curioso. O rei Creso, que era rei da Lídia, ali próximo à Grécia, ele talvez seja o primeiro experimento de mediunidade que se tem notícia. Por quê? Ele queria vencer a guerra com os espartanos. Tá tudo bem assim, gente? A gente pode conduzir assim? Vou contando as histórias, depois a gente entra no texto, tá bom? E Creso, ele teve uma ideia. À época, existiam os famosos templos, como, por exemplo, o de Delfos. Um templo que era formado por várias pitonisas, mulheres que desde os 12 anos se dedicavam à mediunidade. Elas eram escolhidas a dedos, né, a dedo, melhor dizendo. E todas elas tinham que fazer um voto de silêncio sobre as crenças, de culto profundo aos deuses, e de respeito, igualmente, a essas divindades. Portanto, nunca se poderia falar mal de algum deus. Pois bem, então Creso, ele tem uma ideia. Ele diz assim, bom, eu quero ver o que eu posso fazer para ganhar a guerra contra os espartanos. E, com isso, ele mandou 3 dos seus políticos que fossem aos templos, aos mais famosos à época, para que fizessem consulta aos deuses. E ele, então, iria aferir isso através de algumas questões que ele havia elaborado.
Ele disse a esses políticos que foram enviados, melhor dizendo, diplomatas, que no 100º dia, depois da partida, que eles fizessem a consulta, às 15 horas, do horário, claro, da Lídia. Não sei como que foi feito isso. Isso está narrado na obra de Heródoto, chamado A História. É o livro inaugural do pensamento histórico, que ali nós temos uma cisão com o pensamento mágico. Ele começa, então, a fazer relatos em que os deuses não eram mais figuras centrais. Muito bem. Então, Creso, ele pede que, no 100º dia, fizesse a consulta que deveria se fazer em relação à guerra contra os espartanos. E que isso tudo fosse anotado. Pois bem, foi anotado. Quando esses diplomatas voltaram à Lídia, todos eles entregaram o envelope ao mesmo tempo. Creso havia entregado o envelope com algumas questões. A principal era o que se deveria fazer. No entanto, a primeira questão é: o que eu, rei Creso, estou fazendo nesse momento? Porque ele queria aferir a capacidade das tais vestais, das tais pitonisas. Muito bem. Foi feita a aferição. Apenas a pitonisa do templo de Delfos acertou em cheio. Mas é uma coisa muito estranha. Por quê? Naquele dia, às 15 horas, às 3 horas da tarde, ele estava cozinhando uma tartaruga e um carneiro em um tacho de cobre. E a pitonisa de de Delfos, ela narrou exatamente, com detalhes, inclusive sentindo o odor, que eu imagino que não era tão interessante assim. Imagine vocês cozinharem uma tartaruga, não é? Então estava ali a prova da mediunidade, da dupla vista. E ele, seguindo essas orientações, foi feliz na tal guerra. No entanto, muito embora na Grécia se praticava a mediunidade nesses templos, ainda assim não era espiritismo. É importante dizer isso, porque tudo isso é espiritualismo. Nós vamos encontrar nos mais variados povos, como, por exemplo, no Egito, né, nas narrativas de Hermes, um grande filósofo egípcio, em que, em contato com a deusa, entre aspas, Osíris, ele vai fazer um verdadeiro tratado de espiritualidade e transcendência. Mas, mesmo assim, nós não encontramos ali o espiritismo. E por que disso? Uma coisa que simplesmente era impossível, porque não existia espiritismo. Tem muita gente que diz assim: o espiritismo foi condenado por Moisés. Olha, então Moisés tem que ser ovidente para condenar uma coisa que 2.400 anos depois, né, iria, melhor dizendo, 2.200 anos depois, iria acontecer. Por uma questão singular da evolução do pensamento humano. O espiritismo não é somente uma filosofia espiritualista. Para que Allan Kardec conseguisse estruturar o pensamento espírita, ele precisou de outras ferramentas que até então não se tinha. Nós vamos encontrar um amadurecimento do pensamento filosófico a partir do século XVI. Na Inglaterra, nós vamos encontrar Bacon, mas vai ser com René Descartes que nós vamos encontrar na obra O Discurso do Método um sistema que facilitasse o conhecimento das coisas. Ali ele apresenta um método.
não somente filosófico, mas estava inaugurado ali o que se chama no campo da filosofia de epistemologia, teoria do conhecimento. Ou seja, ali ele desenvolvia um método para conhecer a natureza que fosse racional. Portanto, nós tínhamos aí o racionalismo estruturado através de Descartes. E, se utilizando desse racionalismo, é que Allan Kardec vai estabelecer um método de contato com o invisível. E mesmo assim, podemos, num primeiro momento, pensar, bom, o Espiritismo, portanto, ele usufruiu das benesses do materialismo. É verdade. Não poderia existir o Espiritismo sem esse pensamento, muito embora Descartes, por exemplo, racionalista, ele fosse espiritualista. Encontramos em várias das suas obras a ideia de Deus, a ideia do Espírito, como alguma coisa que é independente do corpo e até mesmo da mediunidade. No entanto, para que ele conseguisse estruturar esse pensamento, ele precisava, sem dúvida, de ciência. E é através da ciência da época, claro, porque a ciência é alguma coisa dinâmica como o próprio ser humano, Allan Kardec vai se utilizar desse método para estudar o mundo invisível e conceber aí, então, o Espiritismo. É muito interessante porque muda com Allan Kardec o paradigma da ciência da época. O objeto da ciência, ou seja, só se dava para conhecer aquilo que era palpável, que dava para ser medido ou pesado. Ou as três coisas juntas. No entanto, Allan Kardec, ele vai inaugurar alguma coisa que até hoje é revolucionário, que é o quê? Um método de investigação do mundo invisível. Ele muda o paradigma completamente. Se o paradigma até então era completamente materialista, com Allan Kardec ele se torna espiritualista. É possível, portanto, com Allan Kardec, a partir de então, estudar o mundo invisível de maneira racional, lógica e metódica. Nas suas primeiras observações, Allan Kardec viu de cara que os espíritos, eles são exatamente como nós. Para muita gente isso é uma decepção. Né? E também tem aqueles que, a partir de Allan Kardec, prematuramente e imaturamente vai explicar tudo através do Espiritismo. Vocês já viram aquela ideia, aquela propaganda do posto Ipiranga? Então, existe o posto Espiritopiranga, né? Tudo se explica através do Espiritismo. Olha, em casa, não vou dizer bem quem, mas tinha muito disso, sabe? Minha genitora. Era muito curioso, minha mãezinha, eu amo muito ela, mas era curioso, né? Porque ela nos ensinou desde sempre o Espiritismo, mas era assim, quebrei o dedo. Eu pensei, estava correndo, fazendo molecagem, quebrei o dedo. Tá vendo? Na outra vida, você deve ter quebrado muitos dedos de muitas pessoas. Tem isso, né? O passarinho, coitado dele, um passarinho, infelizmente, morreu. A gente não deu conta de cuidar dele, caiu no... Tá vendo? Provavelmente, na outra vida, vocês não cuidavam bem de passarinhos, ou até mesmo mataram passarinhos. Gente, quem não matou passarinho, né? Enfim, tudo era explicado. Não, mas tem coisas que passam para o campo da mediunidade. Eu me recordo de minha avó,
Geralmente, às noites, a gente passava na casa de vovó, né? Porque minha mãe dava aula até tarde e sempre por volta ali das 9 horas, a gente dormia na roça, a gente dorme cedo, tá, gente? Então, já tinha mais ou menos umas 2 horas que todo mundo estava dormindo. Aí começava um barulho. E minha avó, deve ser espírito. Fenômenos físicos, né? São raps. Então, até que um dia chegou-se a uma coisa muito curiosa. Fez uma evocação numa reunião mediúnica. Amigo que está batendo todos os dias 9 horas. Quem é você? Fez um silêncio. Até que chegou um senhor, um espírito. Olha, minha senhora, não é espírito nenhum. É simplesmente um rato que está faminto. E nessa hora, percebendo o silêncio, vai. Por que estamos dizendo isso? Porque temos, por vezes, somos muito tendenciosos. Quando encontramos alguma coisa que se apresenta lógico e racional, nós queremos fazer com que esse pensamento abrace tudo. Tudo. E aí nós nos tornamos espíritas anti-espíritas. Por quê? Por que disso? Se formos no capítulo Os Sistemas, em O Livro dos Médiuns, que por sinal é o primeiro capítulo, Allan Kardec, ele é fantástico. Ele parte das razões materiais para as razões espirituais. Ora, pode ser um gato, um rato, pode ser o vento. Então, e para isso precisa de investigação. Vai se investigar o que é. Se investigou todas as causas materiais possíveis, inclusive o tal do músculo estalante. E viu-se que não é nada disso. Bom, alguma coisa tem. E aí sim participaram a ideia espiritualista, que pode ser uma intervenção de alguma outra inteligência. Então foi assim que Allan Kardec concebeu, através da lógica e da razão, alguma coisa nova no campo do espiritualismo. Porque o espiritualismo, até então, ele era profundamente infantil, digamos assim. Não sei se estou sendo muito duro. Mas aquele pensamento mágico que nós observamos nos gregos, nos romanos, nos fenícios, nos egípcios e tantos outros povos, vale lembrar que a análise que Leon Denis faz é das mais interessantes no Depois da Morte, porque Denis vai nos apresentar uma chave. Eu estou fazendo só um parênteses, depois eu espero que eu volte. Mas Denis faz uma análise muito interessante na primeira parte do Depois da Morte. Por quê? Ele vai dizer que nesses povos havia uma doutrina para as massas, para o povo, e uma doutrina que ele chamou de doutrina secreta para os iniciados, nos templos, nas florestas, não é? Então eles tinham um conhecimento do deísmo, de um único Deus. No entanto, para as massas, eles apresentavam o politeísmo. Eles sabiam que aquelas entidades que se apresentavam como deuses nada mais eram do que os espíritos. Como, por exemplo, no Egito. Vários daqueles deuses foram faraós, outrora. Enfim, tudo isso são símbolos para tentar explicar, talvez de uma maneira mais que não assustasse tanto as massas, daquilo que estava por trás desse véu, não é? Muito bem. No entanto, com o Espiritismo... vou fechar o parênteses e vou voltar. Muito bem. Nós encontramos uma civilização
pós-antiguidade, ou seja, na Idade Média, muito infantil. Nós vamos ter o cristianismo inaugurado principalmente dentro de uma perspectiva histórica, né, com Paulo, onde ele massifica o pensamento cristão e faz da doutrina do carpinteiro, do pensamento do Cristo, uma grande religião. Muito bem. No entanto, após o cristianismo primitivo, ali por volta do século IV, as coisas se modificam radicalmente dentro do cristianismo. E é importante dizer isso para a gente entender a diferença entre esse pensamento e o espiritismo, e a lógica do movimento das ideias que a gente vai apresentar daqui a pouquinho. Muito bem. E o que acontece? Eles pegam boa parte da visão mágica dos latinos e dos gregos e, de certa forma, adaptam isso. Eles deturpam o cristianismo. Alguma coisa que era profundamente natural, como, por exemplo, a mediunidade, se transforma em uma verdadeira aberração. E aí se erguem as fogueiras, queimam-se as bruxas. Né? Nós vimos, por exemplo, Joana d'Arc, no final da Idade Média, sendo queimada porque ouvia vozes. Então, com isso, Allan Kardec ele apresenta uma ruptura no campo não só da filosofia, mas principalmente da moral. Se formos pensar bem o espiritismo, nós podemos dizer que o espiritismo é síntese da evolução humana. Há um grande filósofo alemão, do idealismo alemão, Hegel, que ele apresenta a lógica do movimento das ideias. Ele diz que começa com a tese, depois dessa tese vem a refutação, a antítese, e depois nós temos a síntese. Nós podemos dizer que o pensamento clássico, principalmente de Sócrates e Platão, é uma tese espiritualista. Com Cristo, nós temos o auge desse pensamento. No entanto, na Idade Média, há uma deturpação desse pensamento. A refutação. Por quê? Nós vamos encontrar um cristianismo materialista, profundamente materialista. Rompe-se no campo da ética, ou seja, da ação, com os valores daquilo que se diz que se vive. Ou seja, o Cristo disse, amai-vos uns aos outros. E o que o cristianismo produziu na Idade Média? Fogueiras, perseguições. E o espiritismo, o que vem a ser? A síntese. E ao mesmo tempo, olha só que curioso, ao mesmo tempo, ele é uma nova tese. E ao mesmo tempo, ele é a refutação do cristianismo deturpado. Por isso que ele condensa. No campo da filosofia, há um termo estranho, mas muito interessante, que é a gizionologia. É difícil de falar. Ou seja, é uma coisa que funciona como uma semente. Nele está toda uma estrutura que, com o tempo, vai florescendo e crescendo. Bom, gente, até aqui nós tratamos do item 1, né? Que Allan Kardec apresenta a ideia, o termo espírita, e vai, de alguma forma, mesmo que palidamente, tentar fazer a diferença do que essa ideia do materialismo e do espiritualismo. Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vejam vocês, tem 15 minutos só. A água está aqui. Confuso. No item 2, Allan Kardec vai apresentar o termo alma. Logo no início, ele diz que, para qualquer filosofia moral, a essência reside nessa palavra, alma. E ele vai apresentar 3 propostas distintas, melhor dizendo, 3 visões daquilo que vem a ser alma.
A primeira é a tese materialista. Materialista. Ou seja, é aquela mesma ideia pós-aristotélica em que se via que dizia da psique, a alma das coisas, aquilo que traz e dá vigor, né? O elan vital ou o princípio vital. Nisso nós vamos ver que Allan Kardec, um pouco mais à frente, nesse mesmo item, ele vai apresentar, portanto, a alma vital. Ou seja, todo ser vivente possui uma alma vital, digamos assim. Não são almas. Na verdade, Allan Kardec só está apresentando a diversidade das ideias. Como sempre, Allan Kardec ele é muito didático, ele apresenta, inclusive, as ideias que são contrárias ao seu pensamento e analisa aquilo através da racionalidade e refuta, por fim. Muito bem. Ele diz que a tese materialista ela não consegue explicar todos os fenômenos da alma. Ela é muito ingênua. Profundamente ingênua. Mais à frente a gente vai dizer por quê. A outra ideia, tudo bem sobre a alma vital? Tranquilo? Muito bem. A outra ideia é do panteísmo. Panteísmo. O panteísmo ele vai se estruturar principalmente com um filósofo holandês, né? Ele é holandês, judeu, inclusive, Baruch de Spinoza, ou Espinosa, enfim, como queiram aí. Não falo holandês, acho que ninguém aqui também. E Spinoza, ele vai dizer o seguinte, inclusive refutando Descartes, quando diz que a alma é o princípio das coisas e sobrevivente às coisas. E ele vai refutar. Pan é tudo. Teísmo, Deus. Ou seja, tudo é Deus. Tudo é Deus. Qualquer ser faz parte da divindade. De certa forma, essa ideia é um tanto quanto tentadora, porque nos dá o poder de sermos Deus. E quando nós morremos, nós voltamos para essa macroestrutura. Só que Spinoza nunca explicou como que essa macroestrutura é gerida. Como que se gere alguma coisa lógica que tem uma relação causal, causa e consequência, sem nenhum tipo de inteligência emancipada das outras. É difícil explicar uma coisa dessa, não é? Mas esse é o pensamento panteísta. Inclusive, tem uma reflexão muito interessante de Herculano Pires. Ele diz assim, eu já vi muitos de nós, espíritos, dizer assim, olha, não existe o sobrenatural. Vocês concordam? Sobrenatural. Existe o sobrenatural? Não? Não? E aí ela? Não? Existe. E ele é único. É Deus. Por quê? Deus não pode ser natural. Porque se ele é natural, ele foi criado por Deus. Entende? Então, ele é sobrenatural. Ele transcende a natureza. Porque ele não foi criado. Ele não tem início, não tem fim. Ele é sobrenatural. A única coisa... Não sei se eu estou cometendo uma heresia dizendo coisa para Deus. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Pois bem. Então, essa ideia panteísta, ela tem uma certa sofisticação, porque ela apresenta uma alma que já é inteligente. Há uma inteligência. Há uma inteligência profunda que estrutura tudo. No entanto, essa inteligência... ela não tem uma distância
das coisas, da natureza. Ela é a própria natureza. E aí a gente encontra um problema um problema ético dentro disso. Ético no sentido da macrofilosofia, para explicar como que funciona a mente de Deus. Porque se Deus está em tudo, e Deus é tudo, e o mal está aí, como que Deus pode ser bom? Se ele participa disso. Vejam vocês, ele participa disso. Dentro da teoria panteísta. Está dando para entender? Agora, e essa é a alma intelectual, fazendo essa conexão. Ou seja, todos nós temos inteligência. Eu sei que às vezes a gente duvida, mas tem, gente, tem sim. Tá? Todos nós, todos. A questão é que há uma evolução, há um crescer das coisas. Tudo sempre cresce. É um processo ascensional. Se formos avaliar a história humana, 10 mil anos atrás, tem gente que é bastante saudosista, né? Enfim, e tem saudade, antigamente era bem melhor, né? É difícil. Às vezes eu sei que é difícil acreditar nisso, mas hoje as coisas são melhores. Em vários sentidos. Muitas coisas que nós hoje, por exemplo, utilizamos, e até mesmo no campo da ética, o homem cresceu muito. Cresceu muito. E isso só é possível através da inteligência, que é o principal atributo do espírito. O espírito é eminentemente um ser inteligente. No entanto, não é só isso. Para além disso, Allan Kardec vai nos apresentar a tese espiritualista. E dentro da tese espiritualista, ele vai apresentar a tese espírita, que é da alma espírita. A alma espírita. Que é a alma moral, que é capaz não só de entender as coisas, mas também de julgá-las através de um senso ético. Quanto mais a alma cresce, mais ela tem condições de julgar aquilo que é bom e é mal. Inclusive, a ideia de bem e de mal, ela é profundamente relativa. Ela caminha para os sentidos mais instintivos até para a angelitude. No entanto, nesse gráfico, eu sou de humanas, gente, então não sei se é exatamente isso, mas na ascensão desse gráfico, há um caminho longo para a alma se aprimorar e chegar à teoria que o Espiritismo apresenta, que é da perfeição relativa. Né? A alma espírita, ela é independente do corpo. Vejam vocês, a alma inteligente não. Na verdade, ela se dissolve no todo após a morte. Ela não preserva aquilo que é uma coisa fundamental dentro do pensamento espírita, que é a individualidade. A individualidade. E isso só é possível através da aferição entre a inteligência, a razão e a ética, a moral. Às vezes, eu sei fazer. Isso é o quê? Inteligência. Mas não é bom fazer. Isso é o quê? Moral. No entanto, isso para a gente captar, gestar isso em nós, por vezes, demora reencarnações. E só é possível reencarnar, vale dizer que essa é uma ideia muito antiga, né? Os gregos, lá Platão, chamavam de paligenesia,
Inclusive, Sócrates dizia que havia reencarnado muitas vezes e lembrava esses nomes de pensadores pré-socráticos, né? Muito bem. Só é possível fazer isso, reencarnar, para que a alma se ascenda do estado primitivo até o estado de um Cristo todo perfeito, sábio, enfim, se há individualidade. Se ao morrer, e melhor dizendo, até mesmo de antes viver esta vida, se havia individualidade. Individualidade. E para isso é preciso os outros estados. É preciso que a alma passe por estados menos depurados, onde ela vai conseguir, através da observação da natureza, não é? A gente pode ver que a gênese, por exemplo, da palavra, da linguagem, melhor dizendo, ou seja, os sons, eles têm signos, eles têm significados. Isso faz parte de uma das potencialidades da alma, a inteligência. Que isso vai se dar no princípio das coisas, lá no início. Mas se formos visitar a obra Gênese, e não a Gênese de Allan Kardec, mas o Gênese bíblico, né, lá de Moisés, o primeiro livro, nós vamos ver que em determinado momento ele diz que eles vão dando nome às coisas. Aí está a representação simbólica do nascimento de uma coisa que vai emancipar o espírito da natureza mais primitiva, que é a consciência. A consciência. A consciência é o conjugar da inteligência, a capacidade de pensar sobre si e sobre os outros. Ou seja, a ética, a moral. E a junção dessas duas coisas, nós temos a consciência. E é só possível ter a alma espírita através da consciência. Porque é uma alma que ela se emancipa da natureza, das coisas, ela é independente do seu corpo, ela sobrevive ao seu corpo, e mais do que isso, dentro da tese espírita, ela pode, mesmo depois da morte, se comunicar. Essa é a grande diferença do pensamento da alma espírita. Porque para muita gente, para muitas tradições, todas elas muito respeitáveis, a alma, às vezes, ela até sobrevive ao corpo, mas ela não pode se comunicar. Não me pergunte bem por quê. Né? Porque para alguns é pecado, ou então isso é a representação de outras forças simbólicas, né? De um pensamento mais perverso, como o diabo, o demônio, o capeta, né? Isso não é palavrão não, tá, gente? Enfim, então tudo isso, na verdade, faz parte ainda de um pensamento mágico. E isso é muito curioso, porque nós nos dizemos... 5 minutos, muito bem. Eu vou acabar rapidinho. Porque às vezes eu me perco. Ah, sim. Porque às vezes nós dizemos assim, eu sou espírita. E hoje é chique falar que é espírita, né? É quase que um popstar. A gente chega num local e vai fazer um social. Bom, eu vim de um centro espírita, né? Que coisa, todo mundo fica olhando, nossa, deve ser uma pessoa que fala manso, ajuda as pessoas, né? E faz aquelas coisas estranhas de mediunidade, enfim. Mas é muito interessante, porque nós, os espíritas, muito embora estejamos ligados ao campo do espiritualismo, nós nos comportamos de maneira materialista. E vejam vocês, é preciso entender que Allan Kardec ele não tratou somente de uma forma de materialismo.
Ou seja, ele não tratou só daquela visão primária, né, não no sentido pejorativo, mas primeira do materialismo, que se explicava tudo através da matéria. Nada sobrevivia à matéria. Né? Mas, às vezes, Kardec vai tratar, quando, por exemplo, ele fala sobre o apego aos bens materiais, né, ele está falando sobre materialismo. Na verdade, se a gente for analisar toda a obra, é muito mais sobre isso que ele está falando. O apego aos bens materiais. Muito bem. E Allan Kardec, no capítulo do método, ele vai tratar sobre os espíritas imperfeitos. Eu não sei, eu acho que aqui não tem ninguém a não ser eu, né? Imperfeito, né? E ele apresenta uma coisa muito curiosa, que hoje é quase que paradoxal. Por quê? A ideia da filosofia espírita, e aí eu vou fechar com a questão da moral, é que essa filosofia, essas ideias, esse conjunto de ideias, ela possa orientar uma nova moral. O fato de eu saber que a alma sobrevive e observar que, como está em O Céu e o Inferno, que almas há que, em função de ter vivido dessa ou daquela forma, sofrem ou são felizes no mundo espiritual, deveria realinhar a nossa conduta. Não no sentido do moralismo pequeno, não. Né? Porque a maioria das vezes nós utilizamos da moral para os outros, e não para nós. E a ideia de Allan Kardec é que seja uma moral autogestora, que uma moral que oriente a própria criatura e não os outros. Porque a boa moral, ela pode ser boa para mim, e não significa que ela vai ser boa para os outros. Né? Isso vai ser feito com a minha vivência. Ele observando, nossa, o fulano é assim, o fulano é assado, é interessante, vou tentar viver assim. Né? Isso é importante porque a raiz do pensamento de Allan Kardec, quando ele vai tratar da alma moral, quando ele, lá no início do item 2, ele vai falar sobre isso, que é a chave para o entendimento da alma, é isso. Nós não podemos viver de maneira, dizer, no campo das ideias espiritualista e praticar uma moral materialista, de apego às coisas. Eu sei que eu estou dizendo isso, mas faço largamente, tá bom, gente? Eu não estou pregando sermão aqui não, pelo amor de Deus. Mas no sentido que há uma contradição e que o grande desafio do espírita é romper essa contradição e começar, através do esforço diário, a vivência dessa filosofia. Porque, vejam vocês, ela nos dá uma capacidade enorme de ver a vida. Mas se isso não for capaz de reorientar minha vida, nós não seremos assim tão felizes enquanto espíritas. É preciso, então, viver o espiritismo no sentido de se esforçar-se, né, para viver essas ideias. Não só, eu acredito na reencarnação, na mediunidade, e daí? O que isso faz de você melhor? Eu acho que a chave da questão é essa. Porque se o espiritismo não muda o nosso coração, há algum problema. Talvez, na minha opinião, não no espiritismo, mas na nossa forma de ver o espiritismo. É preciso, então, que através do estudo de O Livro dos Espíritos, a gente tenha uma visão, não no sentido sincrético, de uma crença a mais, mas de uma filosofia que pode melhorar a nossa vida. E como que se melhora a vida? Melhorando as ideias, fugindo dos preconceitos que a gente vê no mundo, do desamor, a gente procurar viver o amor, muito embora as dificuldades e os desafios que a gente vê no mundo, mas é preciso. Porque senão, talvez não o espiritismo, mas nós sejamos um espírita, tal qual os cristãos lá de trás, da Idade Média, em que se lia amar ao próximo como a si mesmo, mas não se vivia. Se lia isso,
e mandava as pessoas para a fogueira. E será que hoje nós não mandamos as pessoas para a fogueira? Virtualmente, não é? É preciso, então, a gente ter atenção, principalmente eu, gente, tá bom? Não é um sermão, não. Um abração para todos.